Olá, crianças! Aqui é a Tia Pri e seja muito bem-vinda aqui no meu canal. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito especial e muito diferente também. Não sei se vocês já ouviram falar alguma vez, mas hoje a gente vai aprender sobre a divisão do ser humano, que ele é dividido em corpo, alma e espírito. Isso mesmo, vocês querem aprender sobre isso? Então, vem comigo! Crianças, hoje nós vamos aprender algo muito importante e vai ser uma aula de teologia kids aqui para vocês. Isso mesmo, nós vamos aprender que nós somos divididos em corpo, alma e espírito. Parece difícil, mas vai ficar fácil, vou explicar para vocês, tá? Então, todos nós sabemos que a gente tem um corpo, porque ele é visível, a gente pode ver, né? Aqui tá a cabecinha, tem os braços, tem as pernas, o pé, então a gente consegue visualizar. Eu consigo te ver, você consegue me ver, você vê os coleguinhas, então o corpo ele é visível, né? Já a alma e o espírito a gente não pode ver, né? Mas a gente sente também. Aí o que a gente vai entender aqui é que nessa divisão a gente vai ler alguns versículos da Bíblia para a gente poder entender. E nós vamos entender cada uma dessas partes também, o corpo, a alma e o espírito. E nós precisamos também entender, criança, como essas três partes são importantes, que nós precisamos cuidar das três. Nós não podemos cuidar só do nosso corpinho e esquecer da alma e esquecer do espírito, né? Existem três partes e todas as três juntas, elas precisam ser bem cuidadas, porque elas se formam uma só, então, e nesse todo aqui, elas precisam de um cuidado especial. Então, por isso que nós vamos aprender hoje. Olha, aqui a gente tem o corpo, e aqui a gente tem a alma e a gente tem o espírito. E tudo isso faz parte, né, da gente. Vou mostrar um exemplo aqui para vocês. Olha, um ovo, tá vendo? Todos vocês conhecem um ovo, não conhecem? Então, quando a gente quebra esse ovo, dentro do ovo aqui tem o quê? A clara e tem a gema. Então, é como se fosse isso, tá vendo? O nosso corpo aqui do lado de fora, né, que é essa casca, e lá dentro a alma, que é a clara, e a gema, que é o espírito. Então, sim, são três componentes dentro de um só, tá vendo? O ovo é só um, mas aí tem três componentes dentro dele. Assim é com a gente, nós somos, olha, nós somos, né, um ser vivo, mas só que nós somos divididos em três partes, que é corpo, alma e espírito. Vamos falar da primeira dela, que é o corpo? O corpo é muito importante, né, crianças? Nós precisamos cuidar do nosso corpinho. E o corpo, ele possui as suas necessidades. A gente precisa o quê? A gente precisa dormir, descansar, a gente precisa se alimentar, porque o corpo fraco também não fica em pé, né? Minha avó costumava dizer, saco vazio não para em pé. E é verdade, então a gente precisa se alimentar. E alimentar comida saudável, porque também se a gente come só bobeira, a gente também passa muito mal, fica muito ruim, né? Então por isso que a gente tem que saber cuidar do nosso corpinho. A gente tem que comer frutas, verduras, legumes. Isso é muito bom, criança, porque em todos esses alimentos existem nutrientes que o nosso corpo precisa. Vitamina A, vitamina B, C, K. E essas vitaminas fazem com que o corpo fique bem fortinho, para que a gente possa ficar de pé e aí a gente poder correr, brincar, ir para a escola, ir para a igreja. Então, por isso que é tão importante a gente cuidar do nosso corpo. E saber das necessidades físicas que a gente tem também, né, fisiológicas, que a gente precisa tomar banhozinho, cuidar, estar sempre limpinho, porque a gente precisa deixar o nosso corpo limpo, né? Então, se alimentar bem. Então, todos esses aspectos a gente precisa entender para cuidar bem do nosso corpo. Dormir bem, então a gente precisa dormir, ter o horário ali separado para poder dormir no horário certo, quando a mamãe pedir para poder dormir. Então, isso é muito importante, tá, crianças? E a própria palavra, né, ela nos ensina que a gente tem que fazer tudo com ordem e decência, a gente tem que saber cuidar bem do nosso corpinho para que a gente possa estar cuidando do templo do Espírito Santo, porque o Senhor habita em nós. E se Ele habita em nós, nós temos que cuidar muito bem dessa casa, né? Nós somos a casinha de Jesus. Então, se o Senhor habita dentro de nós, nós precisamos estar o quê? Bem cuidados. A casa precisa estar limpa. A casa precisa estar bem acomodada para acomodar, né? Jesus, acomodar o Espírito Santo. Muito bem. Então, temos um versículo na Bíblia
Lá em Eclesiastes 12, versículo 7, que diz assim: e o pó volta para a terra, como era, e o espírito volta a Deus, que o deu. Então, nessa parte desse versículo, está mostrando ali já que existe um corpo e um espírito, né, crianças? Então, para você ver, o Senhor nos formou do pó da terra. Então, quando Ele formou a gente, Ele formou um corpinho, formou a nossa vida. Quando a gente morrer, a gente vai voltar para a terra. É por isso que quando a gente morre, a gente é enterrado, a gente vai para debaixo da terra, né, a gente tem que ser enterrado. Então, o corpo volta para a terra. Entenderam, crianças? Então, olha, do pó da terra nós fomos formados e o pó voltará para a terra. Tá bom? Assim como diz aqui a palavra. Agora nós vamos entender sobre a alma. Gente, a alma, ela é onde está as nossas emoções, o nosso intelecto, a nossa inteligência. É ali que a gente pensa, é ali que a gente sente. Emoções é o que, criança? Vamos entender, olha, emoções. Sabe aquele dia que você tá super alegre, super feliz? Isso é emoção. Sabe aquele dia que você não tá legal, que você tá triste porque aconteceu alguma coisa que você não gostou? Isso é emoção, emoções. Então, assim, tristeza, alegria, dor, esperança, todos esses sentimentos, né, que a gente tem, medo, amor, tudo isso representa as emoções e elas estão dentro da alma. Então, por isso que a gente tem que cuidar muito bem da alma também, que é cuidar dos nossos sentimentos. Quando você estiver triste, pode chorar, criança. Quando você estiver alegre, né, mostre essa alegria para todas as pessoas. Mas se você estiver sentindo dor, não estiver bem, também conte isso para os seus pais. Se precisar de você ir no médico também consultar, vá também. Não tem problema, né? Não deixe as pessoas achar que você é louco, que você é doido, porque você precisa cuidar da sua alma, que é onde estão os sentimentos. Se você não está conseguindo suportar tanta dor que você está sentindo no coração, tanta tristeza que está aí com você, criança, sabe que você pode sim pedir ajuda, né? Ir num psicólogo, consultar, porque o Senhor colocou pessoas aqui nessa terra também para nos abençoar e nos ajudar. Então o Senhor capacitou essas pessoas, elas estão ali prontas para nos ajudarem. Então a gente pode ir numa consulta do médico, pode tomar-se um remédio se for preciso. Tudo isso o Senhor deixou aqui para também nos ajudar, né? Precisamos orar? Sim. Precisamos buscar a presença de Deus? Sim, mas também precisamos fazer a nossa parte. Assim como a gente cuida do corpinho, a gente vai ali come os alimentos, né, para ficar fortinho, lava o corpinho, a gente também precisa cuidar da nossa alma. E a nossa alma ali, onde está ali os nossos sentimentos, a gente precisa cuidar. Nada pode ser exagerado, a gente não pode ter medo demais, né? Não pode ficar triste demais a conta. Tudo tem que ser, né? A gente tem que fazer as coisas sabendo que tudo tem que ter um controle, né? Não pode ser nem exagerado demais, nem pouquinho demais. Tudo tem que ser controlado. Então, a gente precisa de todos os sentimentos também, né? Claro que a gente não vai ser só alegre. Vai ter dia que a gente vai levantar triste sim e tá tudo bem. Só que essa tristeza não pode permanecer. Ela não pode ficar para sempre na sua vida. Ela precisa sair, ela precisa ir embora. A dor um dia ela vai vir, mas ela também precisa ir embora. A gente quando perde uma pessoa que a gente ama muito, né, crianças, é muito difícil. Quando a gente perde uma pessoa que a gente gosta tanto e sabe que a gente não vai ver mais ela aqui nessa terra. Aí vem uma dor no nosso coração muito forte. Então a gente precisa saber lidar com essa dor. Ela não pode ficar aqui também eternamente. É claro que a gente vai lembrar da pessoa que a gente perdeu, vai sentir tristeza, pode chorar, mas a gente não pode ficar ali o tempo inteiro só pensando naquilo, ou então deitada na cama, não querendo levantar, não querendo viver. Então por isso que a gente tem que pedir ajuda. A gente tem que cuidar da nossa alma, né? E nós vamos ler um versículo relacionado com a alma também. Lá em Gênesis 2:7 diz assim: formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e separou e soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida e o homem tornou-se alma vivente. Então ali no iniciozinho, quando Deus estava formando o homem, ele soprou ali nas suas narinas, né, e ele se tornou alma vivente. Então naquele momento ali, a alma já estava presente ali no corpo humano, né? Então a alma vivente, então a própria palavra fala isso, que a gente tem essa alma, a gente tem os sentimentos. Tem um outro versículo aqui, crianças, lá em Hebreus 4, versículo 12, diz assim:
porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até na divisão da alma e do espírito. Então, mais um versículo que está falando aqui sobre alma e espírito, que a palavra de Deus, ela vem e ela divide até a alma e o espírito. Então, por isso que nós precisamos da palavra de Deus na nossa vida, né? Todos os momentos, para que podemos saber cuidar do nosso corpo, da nossa alma e também do nosso espírito. Já estamos quase finalizando, hein? Já aprendemos a cuidar do corpo, aprendemos a cuidar da alma, agora vamos cuidar também do espírito. O espírito é o que liga a gente a Deus. Então, o nosso espírito, né? É ele que nos liga, ele nos atrai a Deus. Então, por isso que nós temos um espírito. A palavra do Senhor, lá em Tiago 2:26, diz assim: porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem a obras é morta. Então, o corpo sem o espírito, a gente é morto, ou seja, a gente sem Deus, a gente não vive. Então, o nosso espírito, ele nos liga a Deus. É o nosso espírito que a gente tem essa comunhão, esse momento de fé, esse momento de adoração, esse momento que a gente passa na presença de Deus, é o nosso espírito que liga a Deus. Então, a gente precisa cuidar dessa parte também, né? Fazer o nosso devocional, ler a Bíblia, ir na igreja, ir na escola bíblica, né? Nós precisamos aprender mais da palavra de Deus, aprender mais da Bíblia, estudar mais, e nós precisamos, né, todos os dias estar mais perto de Deus, porque se a gente não cuida dessa parte que é o espírito, a gente vai estar distante de Deus. E aqui, como diz a palavra, que o corpo sem o espírito, ele está morto, né? É como se a gente estivesse aqui vivo, andando pela terra, mas a gente está morto por dentro. Por quê? Porque a gente não tem fé, a gente não está buscando nada ali, não tem esperança, não tem nada, acabou. Então, por isso que a gente precisa da presença de Deus na nossa vida. E como a gente busca a presença de Deus? Quando o nosso espírito está ligado a Ele, através de louvor, adoração, leitura da palavra, momentos que a gente tem na presença do Senhor. Então, crianças, eu espero que vocês tenham aprendido bastante aqui sobre essa palavra. Não foi difícil, não é? Então, agora vocês sabem que vocês têm um corpo, vocês têm a alma e vocês têm um espírito. E todos eles um só junto, por isso que nós precisamos cuidar tão bem deles, porque não existe o corpo sem a alma, sem o espírito. Os três, eles sempre andam juntos, né? Nós estamos aqui, olha, a tia Pri tá aqui está o meu corpo, a alma e o espírito, mas vocês estão vendo só o meu corpo, mas por dentro está a alma e o espírito. Então não tem como separar eles, nós estamos juntos. Olha, se eu estou aqui com o meu corpo, começo a sentir uma dor de cabeça muito forte, eu estou passando muito mal, eu vou conseguir ali estar alegre e conseguir estar feliz e conseguir participar das coisas? Não, então assim, por isso que eu preciso cuidar de todos eles juntos, para o corpo estar bem, para a alma estar bem, para o espírito estar bem. Então não adianta eu só cuidar do meu corpo, tomar um banhozinho, cuidar só do corpo e não cuidar da alma. Se a alma estiver mal, as emoções não estiverem sendo bem cuidadas, todo o restante vai estar ruim também. Se eu não cuido bem do espírito, não adianta nada, o meu corpo também não vai estar bem, né? A alma também não vai estar bem. E se eu estou sentindo, igualzinho eu estava falando com vocês, muita dor de cabeça, eu não vou conseguir orar direito, não vou conseguir me concentrar, então o corpo não está bem, a alma também não está, o espírito também não está. Então os três precisam estar bem, então eu preciso cuidar dos três, essa é a importância. Então nós precisamos cuidar do corpo, da alma e do espírito. Então, espero que vocês tenham gostado muito dessa palavra, crianças. Então, olha, se você gostou, curte esse vídeo, compartilhe com alguém, tá bom? E não se esquece de se inscrever aqui no canal para receber mais vídeos como esse. E se você quer fazer um recurso como esse daqui, eu vou deixar aqui abaixo na descrição desse vídeo um link do passo a passo de como fazer esse recurso. E lá também disponibilizo o molde para vocês, tá bom? Beijos e até o próximo vídeo. Tchau!